Ouça agora o seu Comigo Cast. Oi pessoal, tudo bem? Está começando mais um episódio do Comigo Cast, podcast da Cooperativa Comigo. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Hoje vamos fazer um panorama das safras, tanto a safra passada de verão, a safrinha e as novas safras que estão começando agora com a safra de verão. Por isso, convidamos aqui para o estúdio da Comigo o Beckenbauer Ferreira, nosso coordenador técnico comercial. Beck, obrigado pela presença. Obrigado mais uma vez. Olá a todos, né? Muito bom estar aqui participando com o nosso programa, levando informação para o nosso cooperado e tentando cada vez mais ele obter sucesso na sua atividade agrícola. Isso aí, com certeza. Vamos começar, Beck, do começo mesmo, falando sobre como é que foi essa última safra de verão. A gente sabe que, assim, apesar de ter atrasado um pouco, mas ainda assim o produtor conseguiu ter um certo êxito. Teve a situação de quem plantou muito antes, teve a situação de quem teve que fazer replantio, mas no final todo mundo ficou satisfeito, assim, digamos. Como é que foi? Realmente foi... Na verdade, a agricultura era de grandes obstáculos, né? Uhum. A safra passada mostrou bastante isso, devido à condição climática, né? Atraso de chuva muito e, além de tudo, as altas temperaturas. Sim. Então, realmente, nós tivemos um início de agosto bastante chuvoso, o que fez com que o nosso produtor se sentisse encorajado para iniciar os plantios. E aí, realmente, teve ali um corte de chuva. E aí, onde que ocorreu alguns replantios, algumas baixas populações em algumas regiões. Mas, no final, ainda a gente teve bastante êxodo, né, e sucesso em muitas produtividades. Tivemos replantio? Tivemos. Mas ainda conseguimos ainda ter uma boa produtividade nas nossas áreas na safra de verão de soja. Dá pra gente estimar mais ou menos quanto que foi ali por hectare? A média da área de atuação da Comigo foi 69 sacas por hectare, Uhum. que engloba os municípios onde a Comigo está atuando, né? A gente não pega de todo o Sim, estado de sim, Goiás, sim. apenas na região de atuação da Comigo. Que já é muito grande também, né, Sim. Beck? Aquela situação que onde produz muito, continua produzindo bastante, onde produz menos, seguiu o fluxo, então. Com isso mesmo. Mostrou bastante isso a safra passada. Realmente aquelas regiões que realmente são já agricultáveis há vários anos, realmente elas se destacaram. Aquelas regiões onde a agricultura é mais, vamos se falar, jovem ou iniciante, realmente ela não teve um êxito em termos de produtividade. Mas ainda assim, ainda teve uma produtividade razoavelmente pelas condições que a gente teve. E agora falando em rentabilidade, a gente entrevistou alguns economistas já aqui nos nossos programas que falaram que a soja não estava nos mais altos patamares, mas foi suficiente para o produtor tirar um lucro. Essa foi a realidade em campo também? Aí vem a região que você citou. Uhum. Temos regiões que realmente o nosso produtor, o nosso cooperado, conseguiu ter êxito em termo financeiro. Mas teve regiões que infelizmente não teve. As regiões essas que a gente mencionou. Regiões de baixa altitude, solos mais fracos, solos arenosos, mais jovens em situações de agricultura. Que o custo acaba que fica maior, né, Beck? Com certeza. Investido, né, o valor investido foi muito alto. E como a gente veio de uma perspectiva de preço de safra muito boa, então o produtor se investiu muito. Entendi. Entendeu? Aí que tem um problema. Então, realmente, aquela produção não foi suficiente, né, para ele estar quitando os seus investimentos que foram feitos. E pelo que a gente estava conversando, isso também vai refletir nessa próxima safra. Tem uma safra para os Estados Unidos, mas eu quero falar disso daqui a pouco. Acho que para a gente continuar aqui no nosso cronograma, a safrinha, como é que ela ficou então nessa situação de ter tido esse atraso de plantio da safra principal? Onde produz bem, continua produzindo bem? Como é que foi? Realmente, assim, nós temos bem definido na região de atuação da Comigo as áreas de safrinhas. Então, essas regiões que realmente a gente já tem por histórico, devido às condições climáticas favoráveis, elas não tiveram problema. O atraso do plantio da soja não teve problema para eles. As regiões que a gente chama das extremidades, essas assim realmente foram bastante frustrantes em termos de produtividade, consequentemente financeiro, para o nosso cooperado. Mas nas regiões de altitude, que os solos já são bastante cultivados há vários anos, essa não teve nenhum problema. Média nossa que a gente faz na coleta de dados, de 140 e poucos mil hectares, a média de 128 sacas por hectare, que não é uma média ruim, é uma média bastante boa. Até porque a janela desse ano foi mais curta também, né? Com certeza. E interessante que esse ano teve-se um detalhe que vários produtores
não quiseram, não optaram o plantio de safrinha. Uhum. Principalmente aquelas regiões mais adversas, que têm condições climáticas mais adversas. Eles não se optaram por safrinha. Então, foram na forragem, foram na cultura do milheto, foram na cultura do sorgo. Eles não arriscaram. Então, a gente percebe que a cada ano essas regiões vêm diminuindo cada vez mais a sua safrinha. Ou seja, o produtor está diminuindo o seu risco, né? Sim. Isso realmente não são regiões adaptadas ou próprias para a safrinha, devido à condição climática. Não me refiro a solo e investimento, só as condições climáticas. É até interessante você falar isso, porque eu lembro que na última temporada do Comigo Cast, a gente fez um encerramento com o presidente, Antônio Chavaglia, e ele comentou isso, que o produtor rural ele tem que focar na safra principal. A safrinha é quando tiver janela. Então isso meio que foi uma recomendação aceita, de certa forma. Com certeza, né? A gente percebe que, usando das palavras de vários produtores, eles falam: o que paga a minha conta é a cultura da soja. Então não adianta eu querer arriscar na cultura safrinha, onde ela não vai ser beneficiada para mim em termos financeiros, né? Apenas vai favorecer o cultivo, mas em termos financeiros não vai agregar nada. Pode até trazer resultados negativos, né? Sim, às vezes é um prejuízo até, né? Com certeza. Ainda mais com o preço do milho que deu uma baixada boa, um dos piores preços dos últimos anos. Como é que o produtor viu isso aí? Interessante que o preço do milho de safrinha ele começou a cair na colheita e depois ele teve uma reagida. Então ainda deu para o cooperado ainda dar uma respirada e manteve aquele preço não tão baixo que as previsões estavam marcando, né? Então deu para dar uma equilibrada em termos de custo e benefício. Até porque, assim, de certa forma, como que a gente planta um milho de segunda safra, o produtor já tem um preparo para o solo desde a época da soja. Então o custo não é tão alto. Seria mais ou menos isso? Pode ser que sim. Nós temos regiões que realmente são regiões que fazem o cultivo de safrinha com mais tecnologia. Essas regiões, elas realmente investem muito, mas elas têm um retorno. Vou dar um exemplo bem claro, não vou citar a região, mas nós temos regiões que o investimento é bastante alto. A média desse ano da safrinha deles foi 148 sacas por hectare. Já regiões menores, a média deles foi 105, 108 sacas por hectare. Você vê o que é o investimento e o que é uma região fazer com que você realmente colha bons resultados através do seu manejo, do seu investimento. Tem esse diferencial também. Não adianta eu querer investir alto na cultura da safrinha, da segunda safra de milho, numa região que realmente a condição climática não vai ser favorável. Entendi. Agora, nas regiões onde a condição climática ela é favorável, vale a pena, realmente nós percebemos que o nosso cooperado, o produtor, ele tem investido muito. Entendi. A gente está falando aqui de soja e milho, mas você citou sobre as forrageiras, sobre o sorgo, e vale também a gente poder falar um pouco sobre isso. Rio Verde foi certificado aí, foi nomeado como uma das regiões que tem mais aumentado aí o plantio de sorgo. Como é que foi um panorama rápido assim sobre relação ao sorgo? O que você percebeu nessa safra? Eu queria um pouquinho atrás. Há vários anos atrás, a diretoria da Comigo queria incentivar mais a cultura do sorgo. Fizemos vários trabalhos através do CTC, onde o nosso problema era controle de plantas daninhas. Fizemos vários trabalhos, conseguimos grandes resultados, e a Comigo começou a fomentar isso, nessas regiões onde que a gente vê que a condição climática não é favorável para a cultura do milho. E a gente obteve bastante sucesso. Consequentemente, o nosso cooperado viu que o investimento na cultura ele é rentável desde que esteja de investimento. Consequentemente, começaram a se investir. A genética da cultura do híbridos de sorgo foi bastante importante para esse aumento de produtividade. Foi melhorando também, né? Sim, com certeza. E melhorou-se bastante o manejo, a condução, o investimento. Então, fez com que realmente a gente teve grande êxito na produção de safrinha de sorgo nas regiões. A gente chama das extremidades, regiões mais baixas. Realmente tivemos uma produtividade muito boa, média de 75, 78 sacas por hectare de média. Que para o sorgo é excelente, né? É excelente. O risco, né, é menor e o investimento também é melhor. O valor ali investido é menor do que na cultura do milho. Entendi. Até porque o sorgo também ele tem uma rusticidade maior, não é? Como é que é isso? Sim, ele tem uma rusticidade, ele tem uma tolerância mais à seca, ele requer menos investimento. Nos últimos 5 safras nós tivemos a entrada de uma nova praga, que é o pulgão amarelo, realmente que causa bastante dano, mas consequentemente a nossa equipe técnica foi bastante ágil na recomendação dos produtos que têm eficiência nessa praga e conseguimos sanar esses problemas que têm acontecido aí. É até bom você citar sobre a relação da equipe técnica, porque assim, a gente sabe que em épocas difíceis ter esse apoio da cooperativa é fundamental para poder ter uma safrinha boa.
Como que você viu, então, também o apoio da cooperativa nessa situação que teve aí, que tem muita análise por parte do cooperado, que teve regiões que a chuva não foi tão favorável, teve regiões que a chuva faltou. Como que vocês agiram nessa época? Eu sou um defensor da assistência técnica, né? E a gente percebe que nos anos de dificuldade ou nos anos que aparece algo inesperado, você percebe que a força e a rapidez que a assistência técnica encontra para encontrar resultados e orientar o nosso cooperado, ela é de grande importância. A gente percebe que cada ano vem se lançando cada vez mais produtos, vem aparecendo novas pragas, novas doenças, e a nossa equipe técnica cada vez mais se preparando para quê? Para levar a orientação para o nosso cooperado. A gente percebe que nos anos de dificuldade, que é uns anos que pode vir por frente, vai se valer a vez da assistência bem dada, realmente de um engenheiro agrônomo, né, que realmente vai estar ali para instruir o nosso cooperado nas decisões para o mesmo não ter dificuldades financeiras ou baixas produtividades, que uma tem relação com a outra. Vou aproveitar esse gancho para a gente começar a falar dessa próxima safra, então. Teve uma certa chuva aqui na região, não foi coisa de grande valia assim, mas já deu para ter uma molhadinha ali no solo. É hora, então, do cooperado procurar assistência técnica para ver se já está na hora de plantio, já temos áreas plantadas. Como é que vocês estão vendo essa situação? Muito boa pergunta, Pedro. Porque a agricultura em si, ela tem bastantes obstáculos e dificuldades. E nesse momento, nós vamos entrar agora nessa safra, vai se valer cada vez mais a assistência técnica. Por quê? Tivemos algumas regiões que tiveram chuvas poucas, outras regiões umas chuvas mais volumosas, que com que faz que o cooperado já comece o seu plantio. Já demonstra algumas regiões, ontem mesmo eu já estava em algumas regiões e já tem áreas já sendo plantadas. Já tem gente plantando, então. Já tem gente plantando. Mas ele não vai aqui no mesmo risco de que foi no ano passado, não? De plantar e às vezes a condição não ser muito boa? Eu acredito que não, devido à região que estão sendo plantadas. Sei. Não, o pessoal não está mais cauteloso esse ano. Sim. Realmente são regiões que realmente têm condições de ser plantadas agora. O que seriam essas condições, meu irmão? Seria o seguinte, já choveu mais de 70 milímetros. Entendi. São regiões que têm palhada, são cultivadas há mais de 20 a 30 anos. As informações de chuva pela meteorologia estão muito boa. E a gente sabe que nessas regiões a tendência é realmente a chuva não cortar. Então é quem realmente pode plantar na primeira chuva. Sim. Nesses casos, né? Entendi. A gente tem que tomar muito cuidado. Aí onde que eu falo que o engenheiro agrônomo tem que Que você entrar. estava dizendo. Isso aí a gente fala. A gente pesquisar, procurar um agrônomo mais próximo da cooperativa e os dois ali juntos analisar as situações de cada região. Talvez não entrar plantando com muita velocidade, mas a gente vai já acertando alguns talhões para a gente ir aproveitando aquela umidade que está no solo. Mas além do plantio, esse ano a gente vai ter várias dificuldades. A gente está quase 170 dias, a gente passou quase 170 dias sem chuvas. Sim. Consequentemente, nós não temos nenhuma planta daninha no solo. E isso foi um tema bastante discutido pelo Guilherme Abraz, né, no podcast passado. E isso vai ser de importância para o produtor procurar o agrônomo da cooperativa. Para quê? Para se informar. Qual produto utilizar nessa situação? Vou plantar sem dessecar? Não vou fazer nenhum pré-emergente? Isso foi muito bem discutido. É uma informação. Qual variedade eu já entro agora plantando? Qual população? Coloca uma população maior? Coloca uma população menor? Porque pode correr o risco de algum veranico? Entendi. Ou o meu tratamento de semente vai garantir que eu mantenha aquela população desejada? É a análise de caso a caso, então. Caso a caso. Que palhada que eu tenho? Eu tenho uma palhada de braquiária? Eu tenho uma palhada de milho? Ou não tenho palhada por conta da queimada? Ou não tem palhada, aí essa já não pode plantar. Né? Então, assim, são tempos que a gente tem que cada vez mais aproximar do nosso engenheiro agrônomo comigo e procurar informações. Realmente vai ser um ano bastante difícil. Além de tudo, pelas previsões, vamos ter um ano normal de chuva. Um ano normal de chuva já corresponde para nós, vai ser um ano mais de doenças. Entendi. Outro detalhe que o nosso cooperado tem que buscar o nosso corpo técnico e buscar informações. Se vai ser um ano bom, essa variedade, como é que é a tolerância das doenças? Eu já tenho manejo já feito preventivo ou não? Então, cada vez mais. Um outro detalhe, a adubação. Onde nas áreas pegou fogo, foi muito bem explanado também pelo Leonardo. Vamos corrigir isso ou não? Quais os nutrientes que a gente perdeu? Mais um ponto que tem que realmente procurar o nosso engenheiro agrônomo. A troca de informações, a troca de ideias hoje entre cooperado e assistência técnica é bastante valia para o sucesso de ambas as partes.
Inclusive, foi bom você ter citado aí o podcast passado do Guilherme e o próximo podcast depois do seu já é o do Leonardo. Então, assim, a gente percebe que o cooperado tem que pegar essas informações e o Comigo Cast está aqui para trazer esses dados para você, viu, cooperado? Eu acredito que você percebe que eu não sabia dessa informação, mas a sintonia da nossa equipe está bastante intensa, né? Porque é um momento que a gente vive. Igual a gente fala, é um momento agrônomo é agora, né? E esse momento de crise a gente tem que se valer, né? A nossa profissão. Realmente ir a campo, procurar informar nosso cooperado para que o mesmo tenha sucesso, tenha êxito na sua produtividade, tenha êxito na sua condição financeira. Você estava dizendo em relação já à previsão climática para a próxima safra, então eu já queria que você falasse para nós então em relação a essa expectativa da próxima safra, não só de condições climáticas, mas no contexto geral. O que vocês estão esperando? Hoje, pelas previsões, a gente vai ter uma condição climática bastante favorável. Automaticamente, devido ao laninha, né, de não tão intensidade, automaticamente não vão ter grandes produtividades. Desde que a gente tenha um manejo adequado, claro, a gente tem fungicidas, as variedades recomendadas. Tem que fazer a parte do produtor também, né? Parte, né? É isso. E o detalhe é que, assim, eu acredito que o produtor sabe fazer sua parte, o plantio, ele sabe buscar informações, ele sabe aplicar suas técnicas. A gente aprende muito também com o produtor. Automaticamente, já visando que nós vamos ter uma condição climática mais favorável, automaticamente nós vamos ter uma boa produtividade. A gente percebe que as previsões, a gente teve um aumento de área plantada, vai ter, né, um aumento de área plantada. Consequentemente, nós vamos ter uma boa safra. Não vou falar uma super safra. Vamos ter uma boa safra. Pode ser, alguns órgãos aí falam que a gente vai bater um recorde de produtividade. Mas a gente ainda é muito cedo, eu acho muito cedo para as pessoas estar avaliando isso. Que agora que é o começo, e dentro da agricultura a gente vai passar por vários intempéries ou várias situações que pode vir ainda. Mas já que se concretizando, nós está vindo uns Estados Unidos produzindo muito bem. Produzindo que lá sim deve ser uma super safra. Consequentemente, nós vamos ter um aumento de produto no mercado. Consequentemente, o preço da soja tende a cair. Ou não tende a ficar nos preços que a gente viu nas últimas safras. Consequentemente, o nosso cooperado já tem que estar atento para estar travando o seu grão, travando o seu custo. Para quê? Para lá na frente, na colheita, não ser pego de surpresa. Não afetar a rentabilidade da produção, né? Com certeza. Várias consultorias que a gente tem acompanhado sempre vem falando já há muito tempo, o produtor, feche um pouco da sua safra, feche o seu custo. Todas as previsões apontam para que o nosso preço da commodity deve cair bastante da soja. Então, assim, vamos ficar atentos, porque este ano é um ano bastante complicado, porque nós temos um cenário de custos mais elevados, né? Consequentemente, se você não tiver uma boa produção, consequentemente você vai fechar no vermelho. Realmente você não vai conseguir ter êxito financeiro. Teve até algumas pessoas que disseram aqui, alguns consultores, que é isso aqui. Fique tranquilo, a safra vai ser boa, que tudo indica, mas tenha cautela, porque a rentabilidade depende da porteira para dentro, né? Não vai ser em relação climática, comercial. O que você tem que ter é um planejamento, colocar tudo na ponta do lápis para poder fazer uma rentabilidade boa. É isso? Isso mesmo. E aí que eu falo que entra a figura do engenheiro agrônomo. Sim. Novamente, estou um pouco mais insistente, mas eu devo plantar em solos fracos? Não é hora, né? Eu devo fazer investimento numa variedade que não tem um histórico bom de produtividade? Eu devo arriscar? Eu devo pagar elevados arrendos? Entendi. Eu devo fazer aquisição de máquinas desnecessárias? Essa relação agrônomo-cooperado vai ter que ser bastante intensa, porque é através tudo de planejamento que vai chegar num resultado mais positivo. Realmente a gente percebe que as contas hoje, igual vulgarmente o pessoal fala, as contas não vão fechar. Mas é aí que vem a pessoa que esteja planejando. Entendi. Por quê? Eu erro um plantio. Se eu já estava negativo, eu vou ficar mais negativo. Pois é. Eu erro o posicionamento de um fungicida. Então, em vez de eu ganhar 5 sacos, eu perco 3 sacos. Já perdi um negativo. Aí onde que eu falo a importância do engenheiro agrônomo estar ali junto com o nosso cooperado. Para evitar essas percas. Entendeu? Tentar orientar da melhor forma possível, porque todo engenheiro agrônomo da sua região, que é dividida pela Comigo, ele está vivendo aquela região. Ele já tem histórico daquela região. Então, ele já tem uma noção do que pode acontecer. Entendi. Então, ele vai melhor orientar o nosso cooperado para que tenha sucesso na sua produtividade, que é um dos objetivos da cooperativa, né? Tá certo. O nosso cooperado Precisam, né? Com certeza, que o nosso cooperado tenha sucesso. Ô, Beck, eu sou jornalista, não tenho nada com isso,
Mas pelo que eu entendi, se eu fosse produtor rural, eu entendi que agora era hora de fazer um plantio tradicional, convencional, do jeito que eu sempre sei que dá certo, procurar um engenheiro agrônomo para me ajudar. E não é hora de investir muito nem arriscar, porque assim, aproveitar que vai ter uma boa produtividade garantida pelo clima, mas entender que o mercado talvez também vai estar bem aquecido. É isso? Isso mesmo. Então, assim, vamos ter um plantio mais conservador, sem arriscar muito. Vamos procurar orientação agronômica, né, para a gente ter sucesso. Não vamos arriscar em regiões onde a condição climática não seja favorável. Vamos evitar um pouco solos arenosos, sem investimento. Então quer dizer que a gente não pode plantar esse arenoso? Não. A gente tem investimento, hoje a curso se paga, você tem uma palhada, você fez um ano antes para poder plantar essa soja, ou você já vai entrar agora diretamente esse ano já plantar soja? Não é viável fazer isso hoje. As contas realmente não fecham. Então, assim, vamos ter cautela, ter um pouquinho de senso, né, na escolha de todas as decisões que a gente for fazer. E sempre estar junto com o engenheiro agrônomo. É isso. Eu acho que a gente está com um recado bem dado aqui agora. Estamos caminhando aqui para o final do episódio. Não sei se você quer falar alguma coisa já sobre a safrinha ou se ainda é cedo, mas eu deixo as considerações finais para você aí. Desejar uma boa safra talvez também, né? Com certeza. Falar da safrinha eu acho muito cedo ainda, né? A gente está iniciando agora os primeiros plantios de soja. Acredito que ainda a coisa vai evoluir muito ainda, apesar que o nosso poder de plantio hoje do produtor, do cooperado é bastante alto, mas ainda é cedo para falar de safrinha. Eu desejo a todos, né, uma excelente safra. Sabemos de todos os riscos que nós estamos passando, não só o nosso cooperado, mas a cooperativa também. Estamos vendo várias informações do mercado, a falta de produto, algumas empresas não conseguindo cumprir com os seus compromissos, e isso faz com que o nosso produtor se planeje cada vez mais para não poder errar. É um momento a gente ter bastante cautela e senso de estar avaliando juntamente com a equipe técnica, com o seu agrônomo, a pessoa que está ali junto com você no dia a dia, para você não errar neste ano, nessa safra. Excelente, Beck. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, viu? E esse foi mais um Comigo Cast, podcast da Cooperativa Comigo. Eu sou o Pedro Cabral e nesse episódio eu contei com o apoio do analista de comunicação Wagner Filgueira. O Comigo Cast é um produto da assessoria de comunicação da Comigo, sob a coordenação de Gabriele Triques. A gente se vê no próximo episódio. Até lá. Tchau.